Voltamos. Falha técnica, travou bem aqui no meio da live. Vamos esperar o pessoal entrar de novo. Esqueci de colocar o carregador. Foi isso que aconteceu. Voltamos! Ouvindo bem, vendo bem, Elizabeth? Conta aí pra mim. De volta, muito bem, muito bem. Desculpa, gente, falha técnica. Ao vivo é assim, mas tá tudo bem. Voltamos. Então, eu tava falando pra vocês o seguinte, nem coloquei o tema agora. Eu não sei se você consegue colocar o tema, consegue, Elizabeth? Pra gente, coloca aí nos comentários pro pessoal. O que acontece? O nosso tema de hoje é como lidar com a falta de reconhecimento. E aí eu comecei falando, explanando pro pessoal o seguinte, que se você não se reconhece, ninguém vai te reconhecer. É impossível. As pessoas não vão conseguir ter uma percepção que você não quer mostrar. E por mais que a gente, às vezes, até faz aquele teatrinho, né? Às vezes a gente até tenta um pouquinho fazer um teatro mesmo de um personagem, você não consegue em tempo integral. Pensa só numa entrevista de emprego, por exemplo. Geralmente, quando o pessoal chega, né, para fazer entrevista com a gente, chega meio nervoso, muito arrumadinho, falando muito certo, no tom certo, tudo bem calculado, mas quando a pessoa é contratada, é aí que a gente vê a realidade dela. Então, se você não consegue, né, demonstrar a sua liderança e ser reconhecido por isso, eu comecei essa conversa falando isso. Se você não tiver a certeza de que você é o líder, assumir o seu papel verdadeiramente, entender que você tem, sim, que ter um merecimento disso, as pessoas ao seu redor não vão te reconhecer. Se você, por exemplo, vamos lá, se você é uma pessoa muito irritadiça, sabe? Aquelas pessoas muito bravas o tempo todo, as pessoas vão ver isso. Por dentro, pode ser até que você seja uma pessoa muito doce. Mas as pessoas ao seu redor, que não te conhecem muito bem, elas só vão ser capazes de ver aquilo que você demonstra. Aconteceu um caso, agora falando nessa frase, isso não estava no script, mas aconteceu um caso. Eu estava fazendo uma formação, um curso são 14 dias, e dividido em 2 módulos, módulo de 7 de 7. E aí tinha um colega lá que ele estava passando por um processo pessoal muito intenso e estava muito, como é que eu vou dizer? Ele estava meio irritadiço mesmo, assim, sabe? Uma pessoa meio carrancuda, reclamona. E aí acabou acontecendo uma desavença ali, no meio daquela formação, daquele estudo. E a gente acabou tendo que fazer uma sessão, né, pra acalmar os ânimos, uma sessão de coaching ali pro pessoal. E ele acabou fazendo a sessão comigo. E eu perguntei, a gente não se conhecia, foi no primeiro módulo, e eu perguntei pra ele assim, ele falou, as pessoas aqui não gostam de mim, as pessoas estão contra mim e tal. E eu perguntei pra ele assim, ué, mas você é assim? Aí ele falou, não, eu não sou assim. Falei, então por que você está se mostrando dessa forma? E aí ele falou pra mim assim, eu não tinha percebido que eu estava tão agressivo. Ou que eu estava tão na defensiva. Então ele mostrou para as pessoas que estavam ali naquele grupo que ele era uma pessoa muito brava, muito irritada, muito agressiva. Quando eu falei isso, fiz essa pergunta e ele respondeu, ele se tocou do que ele estava fazendo, de como ele estava agindo. E aí ele falou, não, eu não sou essa pessoa. É porque eu estou passando por um processo e isso fez com que eu agisse dessa forma. Então, moral dessa história, por que eu estou contando isso para vocês? Ele não queria se mostrar assim. Ele não queria ser essa pessoa, porque na verdade ele não era. É uma pessoa doce, é uma pessoa amigável. Mas que por uma questão pessoal, ele estava muito irritado e agressivo, e acabou sendo agressivo com aquele grupo. E foi isso que ele demonstrou pra gente. E ele também se sentiu frustrado,
porque não era assim que ele queria ser visto. Então, eu pergunto de novo para os líderes de plantão que estão aí me ouvindo. Como que você se sente, como você acredita que a sua equipe te vê? De que maneira que você acredita que a equipe que você lidera pensa de você? Imagina, quem quiser comenta aqui comigo. O que você acha que as pessoas comentam nos bastidores quando você não está perto? Você que é o líder. E se você foi um dos líderes que colocou lá no Stories que se sente frustrado, que sente que não é reconhecido, isso também pode querer dizer que você acredita que eles não gostam de você. Ou que você não faz um trabalho tão bom. Mas eu gostaria muito de entender o que te levou a pensar dessa forma. A pensar que as pessoas não gostam de você, ou não te reconhecem, ou não reconhecem o seu trabalho. Isso vem de você. É você que está transmitindo essa imagem. E aí eu pergunto de novo, qual é a imagem que você quer transmitir? Eu, como líder, sempre gosto de mostrar uma imagem de uma pessoa acessível, porque um líder que é inacessível não vai ter sucesso. Porque você lidera, mas é a equipe que executa. Então a equipe tem que ter acesso a você. Você precisa ser uma pessoa acessível. Então eu sempre quis demonstrar isso, que eu sou uma liderança acessível, que as pessoas têm acesso à minha pessoa, que eu sou uma pessoa cristã. Eu sempre fiz muita questão de demonstrar minha fé, porque ela é um princípio para mim, um valor inquestionável para mim. E eu sempre quis demonstrar para as pessoas que eu sou amigável. E isso não me fazia uma líder boazinha. Eu nunca fui uma líder boazinha. Mas eu sempre fui acessível e eu sempre fui amigável. Então é você entender e dominar os papéis que você ocupa no trabalho que você faz. Você conseguir compreender que dentro da sua liderança você exerce diversos papéis diferentes. Mas se você não se sente reconhecido, é porque você não está se deixando reconhecer. Ou você aqui dentro não sente que merece o cargo que você tem. Ou que você não tem capacidade de dominar a situação, você não tem capacidade de liderar pessoas. Então, para se sentir reconhecido, você precisa se reconhecer primeiro. Não tem outra fórmula. Você tem que olhar para dentro de você sem julgar, esquece o julgamento. Suspende qualquer julgamento sobre você, porque todas as pessoas, da melhor a pior, tem luz e sombra. Toda e qualquer pessoa tem uma essência boa e tem um lado que não é tão bom, que é ruim. É óbvio que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente não deixa esse lado ruim, né, dominar a gente e a gente fazer coisas ruins, mas isso passa pela sua cabeça. Então isso já é uma sombra. Mas se você suspender os julgamentos e começar a olhar para você com um olhar de caridade, com um olhar de amor, você vai começar a sentir o reconhecimento que vem das pessoas. Porque é como um espelho. Elas vão demonstrar aquilo que elas estão vendo. Ah, fazendo sentido, minha gente? Eu acredito que vocês estão gostando aí do assunto. Então, para um líder se sentir reconhecido ali no cargo dele, alcançar... Deixa eu ver aqui. Como é que é? Como equilibrar o ser acessível sem ser a boazinha? Tem sim, tem como equilibrar sim. Gente, o líder bonzinho, ele não alcança muito resultado. Porque as pessoas têm uma tendência de não respeitar o bonzinho. Porque o bonzinho, ele vai escutar todo mundo, ele vai ouvir a opinião, ele vai tentar agradar todo mundo. E não dá para um líder agradar todo mundo.
Porque o líder, ele está ali para fazer com que aquele setor ou que aquela empresa funcione. E o líder acessível é aquele na qual as pessoas sabem que você pode contar com você. Mesmo você sendo uma pessoa meio brava às vezes, meio intensa no falar, eu sempre fui uma pessoa muito intensa no falar, mas eu sempre me demonstrei acessível. Porque eu acredito verdadeiramente que se você não tiver acesso à sua liderança, de que maneira que você vai honrar, respeitar? Você não sabe nem o que ele pensa. Como é que o seu líder quer que as coisas sejam executadas? Então, um líder precisa ser acessível, sim. E eu vou fazer uma live depois sobre o bonzinho. Tem até um livro que fala que pessoas boazinhas não têm sucesso. Eu vou pesquisar isso. Acho que o nome do livro é esse. Ser bonzinho é você querer agradar todo mundo. E isso é impossível. Não tem como agradar todo mundo. Um líder tem que ter essa percepção de que ele não vai agradar todo mundo e ele tem que ter o bom senso de saber de que maneira que ele vai liderar a equipe dele. O importante é que o setor, a empresa, tem que ter o objetivo cumprido, a meta cumprida. E que as pessoas têm que ter acesso ao líder. Beleza? Ficou claro, gente? Ficou claro, Elizabeth? Contei pra mim. Então, uma maneira de você se sentir reconhecido é você entender qual é o seu papel. Qual é o seu papel naquele cenário inteiro? Qual é o seu papel na sua empresa? Ah, o meu papel é de gerente. O meu papel é de líder. Maravilha. O que implica esse papel? Quais são as suas... O que você tem que fazer? Quais são as suas obrigações? O que está debaixo da sua ossada? O que esse papel, se você precisasse desenhar esse cargo para uma terceira pessoa, o que essa pessoa precisaria ter para exercer esse cargo? No método Líder de Alto Valor, que é o nosso curso, a gente mapeia exatamente qual é o papel do líder naquela empresa. Né? Tem um módulo inteiro que a gente vai conversar sobre os papéis. Porque se você não ocupar o seu papel de liderança, o seu liderado vai passar em cima de você. Acontecia isso muito comigo, né? Eu sou administradora, eu sou analista, então isso faz com que a liderança, eu sou executora também, o meu executor é muito alto, então a minha liderança ela é muito alta. Mesmo quando eu não tenho um cargo de líder, muitas vezes eu assumo a liderança. É porque a gente, quando tem esse executor muito alto, a gente acaba tomando a frente de fazer as coisas da maneira que tem que ser feito. Só que, ao ser tão executora, ao ser tão líder, muitas vezes eu passava por cima do meu chefe. E aí dava tudo errado. Porque lembra, acabei de falar para vocês, se a gente não respeitar a hierarquia, nem o nosso cargo, nem a nossa equipe e nem a empresa que a gente está vai para frente. Então a gente precisa respeitar. E por que eu assumia o cargo do meu chefe muitas vezes? Primeiro porque ele não assumia o cargo dele. Porque tinha uma diferença. Ele como sócio da empresa e eu como gestora, administradora, nós temos funções e papéis diferentes. Mas cada um precisa exercer o seu. Quando ele não exercia o dele, eu assumia. E aí isso me fazia eu me sentir sobrecarregada, às vezes não reconhecida verdadeiramente, porque eu não sou a dona da empresa, eu não sou a sócia, eu era a administradora e não a sócia. Então, pode ser que essa falta de reconhecimento que você está sentindo esteja vindo desse papel deslocado. Então, será que você está ocupando o papel que é para você, o seu papel mesmo? Será que o seu papel você não está dando para uma outra pessoa cumprir por você? E é por isso que você está se sentindo tão frustrado, tão frustrada? Pensa nisso. Quando a gente assume o nosso papel de liderança, a gente dá o direito da pessoa confiar em você. Ela vai confiar em você.
Ela sabe que se ela fizer o papel dela, vai dar tudo certo, porque você está fazendo o seu. Então, a questão dos papéis, de organizar os papéis dentro de uma empresa, as funções, colocar cada pessoa no seu lugar, no lugar certo, faz com que todos se sintam reconhecidos. Porque se eu faço a minha função muito bem, não tem motivo de eu achar que não sou reconhecido, que não mereço aquilo. Eu sou merecedora do meu trabalho e você é merecedor do seu. Então, o Gandhi, ele falou assim, que as minhas palavras confirmem as minhas ações. A falta de reconhecimento na liderança muitas vezes vem disso. As pessoas falam uma coisa, mas agem de outra forma. Às vezes falam que são, por exemplo, acessíveis e não são. São rudes, são grossas, né? São pessoas que você não tem coragem de pedir uma ajuda ou de perguntar alguma coisa. Mas no discurso dela, ela diz que é uma coisa e que na verdade não é. Então, para um líder se sentir reconhecido, ele tem que fazer com que as palavras que ele fala confirmem as ações que ele toma. As ações dele tem que ser uma confirmação, porque é através das ações que as pessoas vão reconhecer ele como uma pessoa honesta, como uma pessoa íntegra, como uma liderança. E não necessariamente precisa ser o bonzinho, de maneira nenhuma. Pensa aí na sua cabeça, aí, todo mundo que está aqui assistindo, imagina aí qual é o professor do ensino médio, primário, que mais ficou aí na sua mente, que você nunca esqueceu. Muito provavelmente foi o professor mais bravo que você teve, aquele que te fazia bastante cobrança, aquele que fazia você aprender de qualquer maneira. A liderança é a mesma coisa. Você não precisa ser bonzinho, você precisa ser íntegro e as suas palavras têm que confirmar as suas ações. E você tá aí, no cargo que você tá, eu não canso de falar isso, porque é a verdade. As lideranças estão aí para fazer esse mundo melhor, para fazer a vida das pessoas melhores. As pessoas buscam a segurança de ter alguém ali o tempo todo cuidando delas. E você tá aí para cuidar da sua equipe, para fazer com que a sua equipe alcance um outro nível na vida. Então você precisa ser uma pessoa íntegra, você precisa ser uma pessoa honrada, você tem que parar de se julgar tanto, porque ninguém é perfeito, todo mundo é luz e sombra, e com certeza você tá aí para fazer com que essas pessoas que te olham, que te admiram, possam estar em outros lugares, possam crescer, possam evoluir. E assim você vai se sentir reconhecido, se reconhecendo, sabendo que por mais que você não tenha 100% das respostas, você está dando tudo o que você pode para que o seu papel seja bem exercido. E aí você começa a olhar que você merece a liderança. Tá ficando claro, gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão gostando? Compartilha aqui comigo se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo, se tá ficando claro como que a gente faz para lidar com a falta de reconhecimento. Quando você se reconhece, quando você sabe exatamente quem você é, as suas capacidades, a sua luz e a sua sombra, quais são os seus papéis, as pessoas ao seu redor podem falar o que quiser. Podem falar o que quiser. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite. Então, quando você conhece as suas capacidades, aquilo que você pode, o que você não pode, os seus defeitos, as suas qualidades, quando você se conhece de verdade, não importa muito o que o outro diz sobre você. Você mesmo vai se sentir bem e reconhecido, vai se sentir completo. Então, o primeiro passo para você se sentir reconhecido é você buscar autoconhecimento. É você buscar a fundo saber quem você é. O que te agrada, o que não te agrada, quais são as suas virtudes.
você entender que a opinião do outro vem de fora. O que vem de fora é importante? É, mas o que vem daqui de dentro é que domina. E aí eu vou fazer aqui com vocês agora algumas perguntas. Se você tiver papel e caneta aí, anota. Anota e depois você responde as perguntas. É importante, porque eu acho que só se conhecendo é que você vai entender as capacidades que você tem. E aí eu vou fazer com vocês agora uma ferramenta que fizeram comigo há muito tempo, para você se conhecer melhor. E aí, a partir dessas respostas, você entender um pouquinho por que você está se sentindo fracassado, não reconhecido, ok? E aí, animados? Bora? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui em você. Quem você tem medo de ser? Muitas vezes você pode ter tido uma infância muito difícil, com pais ou tutores muito rígidos, e você tem medo de ser essas pessoas. E aí por isso você se recolhe. Quem você tem medo de ser? Escreve aí. Quem você é quando ninguém tá olhando? Você é uma pessoa mais divertida quando ninguém tá olhando? Você é uma pessoa mais relaxada? Você é uma pessoa mais intensa, mais bravo quando ninguém tá olhando? Quem é você quando ninguém tá olhando? Como você imagina que é a verdade sobre você? Qual é a verdade sobre você? Você é uma pessoa... Você é um cristão de verdade? Você é um líder de verdade? Você é uma pessoa feliz de verdade? Qual é a verdade sobre você? Última e não menos importante. Qual é a verdade que você assume viver a partir de hoje? E eu deixo vocês com essas perguntas. Respondam, anotem. Comenta aqui comigo o que você sentiu respondendo essas perguntas. E eu trouxe essa ferramenta aqui para vocês porque eu fiz essa ferramenta há alguns anos atrás. E foi a partir dessas respostas que eu comecei a encontrar com a minha verdade. E consegui reconhecer em mim a minha força, a minha integridade, tudo aquilo que eu sou. Foi a partir dessas respostas. Então, todo reconhecimento vai começar e vai terminar em você. Tá certo? Perguntas, dúvidas, gostaram? Comenta aqui comigo. Gente, foi uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Segunda-feira às 8 da manhã, tem o nosso Histórias que Inspiram. Eu conto com vocês. Se você não assistiu, o último foi incrível, sobre o Nelson Mandela. Tá salvo, tá aqui no feed. Vai lá, assiste, porque eu acho que vale muito a pena. São histórias que vão nos inspirar a ser cada vez melhor, ser líderes que valham a pena. E se você quer ser promovido, se você quer ser reconhecido de verdade na sua carreira, na sua liderança, continua acompanhando aqui, compartilha aqui com as pessoas que precisam ouvir isso daqui. Logo mais, nas próximas semanas, a gente vai trazer um produto para vocês, para que você também possa ser um líder de alto valor. E eu trouxe isso para vocês com todo carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão por todos que ficaram aqui, todos que estão assistindo. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, chama ali no direct. Se ainda está se sentindo não reconhecido, se ainda tem esse sentimento de fracasso, me chama lá no direct que a gente vai conversar. Beijo para vocês. Tchau, tchau, gente.